Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você, que faz parte dos 7º anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História. Hoje nossa aula ela será um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos estudados nessa segunda unidade para ajudar vocês quando forem realizar a prova, beleza? Então prestem atenção. Se porventura aí você tem alguma dúvida ou não participou dessas aulas, hoje vocês terão a oportunidade de participar da aula, beleza? Então prestem atenção e vamos lá para a nossa revisão de História. Nosso primeiro conteúdo, gente, que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre o humanismo, um conteúdo aí de suma importância. Não adianta nós falarmos sobre o humanismo sem primeiro saber o que é o humanismo, né? O humanismo, gente, foi um conjunto de ideias e princípios que valorizavam as ações humanas e os valores morais. Valores esses tipo respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, entre outros. Então, os humanistas, os seguidores do humanismo, eles davam muita importância, eles valorizavam muito os valores morais, ok? O termo humanismo, gente, vem do latim humanus, que quer dizer humano. Então, o humanismo, esse movimento aí, ele deu muita importância e deu muito destaque ao ser humano. O homem, o ser humano, ele passou a ter evidência, passou a ter destaque, beleza? A origem, onde é que surge ali o humanismo? O humanismo ele surge na Itália, mais precisamente na cidade italiana de Florença, ali no período do século XV. Então, no período do século XV, lá na Itália, em Florença, surge o humanismo, beleza? Com o passar do tempo, gente, o humanismo ele acaba se espalhando para outros países. Então ele começa na Itália, mas depois vai aí se propagando para outros países da Europa. O surgimento do humanismo ele marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, quando surge o humanismo, está chegando ao fim ali a Idade Média e está começando o período da Idade Medieval, da Idade Moderna. O movimento humanista ele influenciou em vários campos do conhecimento: filosofia, ciências, literatura, escultura, artes plásticas, entre outras áreas. Em todas essas áreas aí nós vamos ver uma influência que essas áreas herdaram aí dos humanistas, beleza? Então o humanismo teve uma contribuição muito grande em todas essas áreas mencionadas. Vamos agora falar sobre o humanismo e as transformações na Europa. Quando o humanismo surge, gente, na Europa, esse continente ele estava passando por um processo de transformações, de mudanças. Vamos ver aqui algumas mudanças que estavam acontecendo na Europa nessa época. O feudalismo, gente, ele estava entrando em crise. Crise essa que acabou contribuindo para o fim do feudalismo. Então, quando o humanismo surge, o feudalismo ele está em crise. Quando surge o humanismo também, gente, o que é que acontece? Aquela submissão que as pessoas tinham à Igreja Católica, essa submissão ela é abandonada. As pessoas deixaram de ser submissas, de ter respeito pela Igreja Católica, por conta de alguns escândalos que acontecia dentro da própria igreja. O crescimento do absolutismo. Em contrapartida, enquanto o poder da Igreja Católica está diminuindo por conta dos escândalos dentro da igreja, o poder do rei ele começa a aumentar. Então aí o absolutismo, ou seja, o poder absoluto do rei tem crescimento, passa a ter destaque. Aumenta aí o êxodo rural. O que é o êxodo rural? O deslocamento, né, a mudança das pessoas da zona rural para as cidades. Então, nessa época aí era muito comum na Europa esse deslocamento. As cidades cresceram muito, as pessoas começaram a mudar dos sítios da zona rural para as cidades em busca de um melhor emprego, de uma melhor condição de vida. Nessa época aí também surge a chamada peste negra, né, que acabou dizimando aí 1/3 da Europa
Peste essa, né, doença essa transmitida através da pulga dos ratos. Se começa também, gente, a ter destaque a expansão marítima, principalmente ali Portugal, Espanha, começa a navegar aí os oceanos, então a expansão marítima, as grandes navegações começam a ter destaque nesse período, e a ciência, que até então na Idade Média foi esquecida, essa ciência agora passa a ter relevância e passa a ter destaque. Então, nós vimos aí algumas transformações que estavam acontecendo na Europa quando surge o humanismo, beleza? Vamos para o próximo slide. Eu separei para vocês aqui, gente, algumas das principais características desse movimento chamado humanismo. Oposição ao teocentrismo. Os humanistas, eles não concordavam com o teocentrismo, né, com aquela ideia de que Deus era o centro de tudo. Em contrapartida, eles davam muita importância ao antropocentrismo, ou seja, na visão dos humanistas, o homem ele deveria ser o centro de tudo e não Deus. O cientificismo, ou seja, a ciência passa a ter destaque e importância. O racionalismo, a utilização da lógica e da razão para tentar entender e explicar as coisas, é outra característica do humanismo. A valorização do saber, do conhecimento, eles prezavam muito, né, para que o ser humano buscasse o conhecimento, buscasse o saber. Ocorre uma diminuição significativa do domínio da Igreja Católica, né, como eu falei anteriormente, por conta de alguns escândalos dentro da Igreja Católica, esse domínio do catolicismo, da Igreja Católica, essa influência que a Igreja Católica tinha na Idade Média, ela entra em declínio. Rejeição ao espiritual. Então as coisas deveriam ser entendidas e explicadas não através da espiritualidade, mas sim através do racionalismo, da lógica e da razão. E o enaltecimento do homem. Aquele homem que na Idade Média foi desprezado, esquecido, com o humanismo ele agora passa a ser valorizado. Por isso, o humanismo. Por quê? Porque agora o ser humano ele passa a ter valor, passa a ter importância. Ok? Clarinho, clarinho, pessoal. Vamos agora falar sobre o humanismo literário em Portugal. O humanismo, gente, literário, ele chega em Portugal graças ao Fernão Lopes, que era um cronista muito famoso ali no território português. A gente vai encontrar, gente, ali em Portugal, algumas características do humanismo. O que foi predominado, o que foi que predominou ali em Portugal em relação ao humanismo? O teatro popular, que era aquele teatro voltado para as camadas pobres. A poesia palaciana, que era a poesia feita dentro dos palácios, poesia essas que eram destinadas aos nobres, aos ricos, e a crônica histórica, que era relatos de fatos históricos. Então, esses são os gêneros aí que foram mais explorados ali em Portugal em relação ao humanismo, beleza? Eu separei para vocês aqui alguns dos principais autores do humanismo em Portugal. Tem o Gil Vicente, que ele é considerado o pai do teatro português, o Fernão Lopes e também o Garcia Rezende. Então, esses três camaradas aí, esses três homens, eles são os principais autores do humanismo ali em Portugal. Ok, gente? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos ver algumas das principais obras do dramaturgo Gil Vicente. O Alto da Visitação, obra essa feita no ano de 1502. O Velho Homem da Horta, obra do ano de 1512. Alto da Barca do Inferno, essa obra foi feita ali no ano de 1516. E A Farsa de Inês Pereira, obra essa criada no ano de 1523. Então aqui a gente pode ver algumas das principais obras do Gil Vicente. Ok, gente? Vamos agora falar sobre alguns dos principais artistas humanistas e algumas obras desses respectivos artistas. Francesco Petrarca, gente. Entre as suas principais obras tem o Cancioneiro e o Meu Livro Secreto. O Giovanni Boccaccio, entre as suas principais obras, a canção bucólica
e Mulheres Famosas. E por fim, o Thomas Moros, as suas obras de destaque, né, tem aí a Utopia e Súplica das Almas. Então aqui tem alguns dos principais artistas humanistas e algumas das suas principais obras, beleza? Vamos ver aqui, gente, alguns artistas humanistas na área da pintura e algumas obras que esses artistas fizeram. O Michelangelo, né, um artista muito famoso, muito conhecido. Entre as suas principais obras tem O Juízo Final e A Criação de Adão. O Rafael Sanzio, entre as suas obras de destaque, tem A Escola de Atenas e A Madonna Sistina. E o Sandro Botticelli, entre as suas obras de destaque, tem O Nascimento de Vênus e A Primavera. Beleza? Aqui tem algumas referências que foram utilizadas para a elaboração do material, né? Alguns sites, alguns links. E nós vamos agora para o nosso próximo conteúdo da nossa revisão de história, onde vamos falar sobre o Renascimento na Europa. Beleza? Então prestem atenção, né? Vamos lá. Definição de Renascimento. Não adianta nós falarmos sobre Renascimento sem primeiro saber o que foi esse movimento. Então o Renascimento, gente, foi um movimento que contribuiu para que a cultura greco-romana, ou seja, a cultura dos gregos e dos romanos, renascesse. Daí o termo renascimento. Então, renascimento porque algo renasceu, algo ressurgiu. O que foi que renasceu, professor? O que foi que ressurgiu? A cultura greco-romana, a cultura dos gregos e dos romanos, que também é conhecida como cultura clássica. Essa cultura, gente, aí, dos gregos e dos romanos, na Idade Média, ela foi abandonada, ela foi esquecida, não tinha importância. Muito graças à ideia de teocentrismo, né? Que Deus era o centro de tudo. Então o que é que acontece? Surge o Renascimento e com o Renascimento renasce a importância e a valorização da cultura greco-romana. Beleza? Então o Renascimento ele surge ali na Europa, mais precisamente ali na Itália, entre os séculos 14 e 16, certo? Uma informação aqui importante, pessoal. Ó, o Renascimento ele também é conhecido como Renascença. Tem alguns materiais, em alguns livros, você vai encontrar o termo Renascimento, em outros livros, Renascença. Mas se refere ao mesmo movimento. Beleza, gente? Algumas informações importantes. O Renascimento, como eu falei anteriormente, ele surge na Itália e depois ele vai se propagando, vai se espalhando para outros países da Europa. Graças à Renascença, o homem desse período ele passou a usar a razão e a lógica e o científico, né, a ciência, para poder explicar e entender as coisas. Porque na Idade Média, gente, as pessoas partiam muito para a vertente espiritual. Deus era o centro de tudo, teocentrismo, né? Deus era a causa de tudo. Então, com o Renascimento, o que é que acontece? Acontece uma ruptura entre a Idade Medieval e a Idade Moderna, porque agora tudo o que acontecia, o homem tentava entender e explicar através da razão e através da ciência, e não mais através da espiritualidade. Ok? Clarinho, clarinho? Nós vamos falar agora sobre a Idade Média e suas características. Quais eram as características desse período aí tão importante na história que foi a Idade Medieval? Cultura profundamente religiosa, muito graças ao domínio e à influência que a Igreja Católica tinha. Essa ideia de teocentrismo, gente, ela teve muito destaque na Idade Média, muito graças à Igreja Católica. Então, as pessoas dessa época da Idade Média, elas tinham características muito religiosas, partiam muito para a área da religiosidade. E o teocentrismo também era algo muito comum na Idade Média. Deus era o centro de tudo. Deus era a causa de tudo. Se caísse uma folha de uma árvore, foi porque Deus quis. Se alguém sofreu um acidente e faleceu, foi porque Deus quis. Então Deus era o motivo de tudo. Deus era a causa de tudo. As pessoas não usavam a lógica, não usavam a razão para tentar entender e explicar as coisas. Ok? Eu separei para vocês, gente, aqui algumas das principais características do Renascimento. Classicismo.
O que foi o classicismo? Foi o resgate da cultura clássica. Qual era a cultura clássica? A cultura greco-romana, dos gregos e dos romanos. Então, o classicismo é uma característica muito importante do Renascimento. O antropocentrismo, ou seja, o homem agora ele passa a ser o centro de tudo. O homem agora ele passa a ser valorizado, passa a ter importância, coisa que na Idade Média isso não acontecia por conta do teocentrismo. Racionalismo. Então o homem agora ele passa a tentar explicar as coisas através da razão, da lógica, ok? E não através da espiritualidade. Individualismo. O indivíduo, o homem, ele agora ganha destaque, ganha importância, passa a ser valorizado. É justamente aí nessa época que os pintores, quando eles terminavam de pintar suas obras de arte, né, seus quadros, eles começam a assinar na obra, na tela. Para quê? Para dar importância ao indivíduo. Então o camarada pintava lá seu quadro e assinava a tela, que era para que o indivíduo, que o pintor, né, ele tivesse importância e destaque. Quando alguém olhasse aquela obra, visse, realmente, quem pintou isso foi o Leonardo da Vinci. Então, essa prática de assinar na tela, nas pinturas, surge aí nesse período do Renascimento. Naturalismo. Se passou a dar muita importância à natureza. Então, quando algum artista ia fazer alguma obra de arte, alguma escultura, alguma pintura, abordava ali a natureza, a flora, a fauna, enfim. Hedonismo. Se passou a dar importância aos prazeres mundanos. Prazeres esses que para a Igreja Católica era pecado, né? Você comer demais, por exemplo, era pecado, que era gula. Então, os renascentistas, eles vêm ensinar o contrário, através do hedonismo. Não, que os prazeres não tem problema nenhum, que você tem que aproveitar. Se o seu prazer for comer muito, coma, que não é pecado. Se seu prazer é estudar, estude, que não tem problema nenhum. Então, os renascentistas, eles vêm ensinar o contrário da Igreja Católica. E, por fim, o otimismo. Os renascentistas, eles eram otimistas. Eles olhavam o passado e olhavam o presente e eles eram esperançosos. Poxa, meu passado foi ruim, mas o meu presente e o meu futuro, eles vão ser melhor. Então, eles eram otimistas. Os renascentistas, eles eram otimistas que o presente e o futuro seria bem melhor do que era o passado. Ok? Vamos agora falar sobre algumas contribuições que o Renascimento trouxe para diversas áreas, né? Para algumas áreas. A gente vai encontrar, influência do Renascimento na astronomia, na medicina, matemática, física, química e biologia. Então, em todas essas áreas, a gente vai encontrar uma influência aí do Renascimento, algum artista aí importante renascentista que foi destaque nessas áreas. Vamos agora falar sobre o Renascimento literário. Eu separei para vocês alguns artistas importantes do Renascimento literário e as suas principais obras. O Dante Alighieri, entre as suas principais obras, tem a Divina Comédia. O Nicolau Maquiavel, sua obra de destaque é O Príncipe. O William Shakespeare, com certeza vocês já ouviram falar, né? Quem nunca ouviu falar na obra Romeu e Julieta, é uma obra do William Shakespeare. Miguel de Cervantes, esse espanhol aí, entre as suas principais obras tem ali o Don Quixote de la Mancha. E o Luís de Camões, esse português, entre as suas obras de destaque tem aí os Lusíadas. Vamos para o próximo slide. No Renascimento artístico, quem foi que se destacou aí? Leonardo da Vinci, é um dos principais artistas aí renascentistas, né? Um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido. Entre as suas obras de destaque tem a famosa Mona Lisa e a Última Ceia. O Rafael Sanzio, também, entre as suas obras de destaque está aí a Madonna do Prado. E o Michelangelo tem a obra Pietà e o Juízo Final. Como vocês podem observar aí a obra Pietà, na imagem acima, é uma mãe chorando aí a morte do seu filho. Então, tem alguns artistas aqui renascentistas de destaque e algumas das suas principais obras. E o Renascimento científico, nessa área aí
duas pessoas que se destacaram, dois cientistas que se destacaram muito, foi o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, né? Esses cientistas aí eram cientistas renascentistas e que contribuíram muito para o desenvolvimento da ciência. Ok, gente? Vamos agora praticar, né? Eu separei para vocês 3 questões sobre o conteúdo da nossa revisão para vocês assimilarem melhor o conteúdo e vocês podem ir colocando aí nos comentários a alternativa que vocês acham que é a correta, beleza? Vamos lá, questão 1, gente. Abaixo encontra-se algumas das principais características do humanismo, exceto, então vocês vão marcar aí a alternativa que não é uma característica do humanismo. Vamos lá para as alternativas. Letra A, valorização do saber. Letra B, rejeição ao espiritual. Letra C, cientificismo. Ou letra D, livre concorrência. Coloquem aí nos comentários qual vocês acham que é a alternativa que não é uma característica do humanismo. A alternativa que não é uma característica do humanismo é a alternativa D, livre concorrência. Beleza? Questão 2. A célebre obra O Velho da Horta foi escrita por qual dos dramaturgos abaixo? Qual foi o autor dessa obra aí, O Velho da Horta? Letra A, Gil Vicente. Letra B, Nelson Rodrigues. Letra C, Augusto Boal. Ou letra D, Milor Fernandes? Qual vocês acham que é a alternativa correta? Coloquem aí nos comentários. A alternativa correta, gente, é a alternativa A, Gil Vicente. E por fim, questão 3. Abaixo encontram-se características que marcaram a Idade Medieval, exceto, vocês vão aí assinalar uma característica que não era comum ali na Idade Média. Vamos lá para as opções. Letra A, cultura predominantemente religiosa. Letra B, enaltecimento do racionalismo, da razão, da lógica. Letra C, influência da Igreja Católica. Ou letra D, teocentrismo. Qual dessas opções aí não era uma característica da Idade Medieval? A alternativa correta, gente, é a alternativa B, enaltecimento do racionalismo. Então, a gente não encontrava a valorização da razão ali na Idade Medieval. Ok? Aqui está o gabarito, né, dessas questões que nós vimos agora. Algumas referências que foram utilizadas para a elaboração, né, desse material. E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Arrase, brilhe, confie, foco, força. E agora vão fazer a prova. Boa prova para vocês e bom resultado. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.